Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live, uma série de lives que a gente vai começar. Muito boa tarde, né? Você que está aí. E a gente vai estar falando nessa live sobre mentalidade abundante, tá? Então, você que vai chegando, já vai deixando aí o teu coraçãozinho, já vai deixando o seu comentário, vai falando da onde você é, para que a gente possa já começar essa live, beleza? Olha só, tenho certeza que esse assunto vai te ajudar muito, vai mudar muito a tua forma de pensar e ver as coisas, principalmente no lado financeiro, tá? Na tomada de decisões, para que você possa ter resultados de imediato na tua vida. Por quê? Porque quando a gente fala de mentalidade, né, a gente está falando de mindset, ou seja, a forma de você crer, de ver as coisas, para que você possa agir e ter resultado, tá? Então, fica ligado que eu tenho certeza aí que você vai aprender muita coisa, tá bom? Então vamos lá, que a gente já vai começar a passar para você esse conteúdo. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito, tá? Não tem dúvida nenhuma, beleza? Então é o seguinte, quando a gente fala de mentalidade, a gente tem que entender que, querendo ou não, conforme passa o tempo da nossa vida, dos nossos anos, né, a gente vai mudando a nossa forma de ver, a nossa forma de acreditar, né, em tudo que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia. E quando se trata de finanças, né, mais do que nunca, a gente tem que entender que se a gente não aperfeiçoar, não buscar evolução permanente, não buscar evolução sempre, a gente não vai crescer. Não tem como, tá? A gente crescer sem buscar essa evolução, sem buscar esse crescimento pessoal para nossa vida, tá? Em todas as áreas, né? Mas principalmente na nossa vida financeira, tá? E quando a gente fala de, deixa eu só mudar aqui, ajeitar, a gente já começa. Vamos lá. Beleza? E quando a gente fala de mudança, mentalidade, né, abundante, a gente tem que entender que são os nossos pensamentos que determinam as nossas crenças determinam as nossas ações e nossas ações que determinam o nosso resultado, tá? Então fica ligadinho que eu tenho certeza que essa live vai valer muito a pena para você, que a gente vai falar de um tema que eu acredito que se realmente você colocar em prática tudo aquilo que a gente for passar, eu não tenho dúvida nenhuma que vai fazer diferença para você também, beleza? Então é o seguinte, o que é mentalidade abundante para você? Eu não sei se você já parou para pensar, mas a mentalidade abundante é tudo aquilo que você muitas das vezes nunca parou para imaginar, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava de empregado, há 10 anos atrás, o meu primeiro emprego, eu lembro até hoje, né, o nome da empresa, e eu comecei a trabalhar de empregado lá, fazia de tudo, né, trabalhava no setor de contas a receber, contas a pagar, ou seja, praticamente o financeiro. Então eu fazia cobrança, eu fazia serviço de banco, sabe, serviço de rua, auxiliava ali o meu chefe na área de setor, né, de recebimento, parte de computador, enfim, sistema. Então, querendo ou não, foi meu primeiro emprego em 2009, né, quando eu comecei a trabalhar nessa área. E por que eu estou te dizendo isso? Você vai entender que para onde eu estou hoje, o resultado que nós temos hoje, o que eu sou hoje, com o Ian de 10, 11 anos atrás, é totalmente diferente. Por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$ 400, R$ 400 de salário. E o que acontece, pessoal? Seja bem-vindo aí, né, o melhor de Rondon, Maria Isabel, seja bem-vindo, viu? Então, o que acontece? Quando a gente começa a trabalhar em 2009, ganhando R$ 400 na época, né, todo empolgado, né, eu começo a entender como que realmente você é recompensado pelo seu esforço, pelo teu mérito, pelo teu suor, né, pelo que você faz. E aí, quando a gente começa a trabalhar, eu me lembro muito bem que a gente começava a trabalhar e todo mês, quando entrava o salário, muitas das vezes as pessoas pagavam contas, o aluguel, faziam o mercado, enfim, várias contas ali. E eu pensava, parava para pensar, eu falei, mas
Por que que as pessoas pagam primeira coisa o aluguel da casa delas? Por que que a primeira coisa que elas pagam é o carro? O porquê que elas pagam isso primeiro e não outra coisa, né? E eu comecei a me perguntar, porque veja bem, você com certeza já passou por isso. Quando você recebe ali o teu rendimento, o teu salário, né, o teu faturamento, você já parou para se perguntar qual é a primeira conta que você paga? Por que que eu estou falando isso? Porque veja bem, na época eu não tinha educação financeira nenhuma, eu não tinha curso, especialização nenhuma, e o primeiro salário que eu ganhei, eu lembro até hoje, né, por conta da dificuldade, por conta dos meus pais não terem todas condições na época, eu lembro até hoje, o meu primeiro salário eu comprei tudo de roupa, né, e um chinelo que eu queria. Então, ou seja, a minha mentalidade com relação ao dinheiro há 10, 11 anos atrás estava totalmente diferente. Ou seja, estava na mentalidade de consumidor, de gastador, e não de poupador ou de investidor, tá? E o que que acontece? Quando a gente fala, vamos colocar aqui, gastador versus investidor. Quando a gente fala de... Tem dois perfis aí. Quando a gente fala de gastador, a gente está falando de pessoa que não tem prioridade com o primeiro salário, com o salário que ela ganha, com o rendimento que ela ganha. Então, ou seja, entra dinheiro na mão dela, ela já fica doida, ela já quer pagar a primeira coisa que é a necessidade dela, ou seja, a casa, né, ou o mercado, tá? E não tem nada de errado nisso. Você vai entender já quando eu explicar para você a diferença do investidor. Então, o gastador, a primeira coisa que ele pensa é ele já manter a segurança imediata dele. E tá tudo bem, tá? Só que o gastador, ele pensa no quê? No curto prazo. Ele pensa no curto prazo, tá? E quando a gente pensa no curto prazo, a gente esquece que pode vir imprevistos no meio do caminho, tá? Que querendo ou não, você tem sonhos, você tem metas, você tem objetivos, tá? A propósito, você já começou 2021 com metas? Já colocou tudo no papel? Então é imprescindível que você faça isso. Por quê? Porque se você não traçar metas, objetivos daquilo que você quer, quanto que você quer faturar, quanto que você quer ter de reserva, o que que você quer conquistar nesse ano de 2021, que até então, 2020, não foi possível, tá? Você tem que estar tudo anotado, tem que colocar no papel, tá? Então, quando a gente fala de gastador, a gente está falando de uma pessoa que não tem prioridade, ou seja, o primeiro salário que ela ganha, o primeiro rendimento no dia 5, ou quando ela recebe, ela já quer pagar logo, né, a conta da casa dela. Só que tem um detalhe, quando a gente fala de mentalidade abundante, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que entender que, sim, a gente tem necessidades básicas, que são a segurança imediata que a gente tem que ter, mas ao mesmo tempo, nós temos que garantir o nosso futuro, não só o nosso futuro, mas o futuro dos nossos filhos, da nossa futura geração. E o que eu quero dizer? Quando a gente vai para o lado do investidor, e aí com certeza a grande maioria não sabe investir, né? E quando eu falo não sabe, investe ali na poupança, ou um consórcio, ou um título de capitalização, e tá tudo bem, tá? E o que acontece? Quando a gente passa para o lado do investidor, né, que é esse lado aqui, do investidor, a gente entende que a primeira coisa que você deve fazer ao receber um dinheiro, um rendimento, o seu salário ou um serviço que você faz, é separar. É separar, escuta bem, tá? Já vai anotando aí, vou até colocar aqui, ó. Ó, vou até colocar aqui, ó. Separar no mínimo, tá? No mínimo 10% do que você ganha, tá? No mínimo. Por quê, pessoal? Você tem que separar 10% do que você ganha. Por quê? Porque você não sabe o dia da manhã. Você não sabe como é que vai ser esse ano, tá? Quem imaginava que teria uma pandemia dessa, que muitos negócios iam fechar, muitas empresas iam passar por sérias dificuldades, muitos empreendedores talvez desocupariam o espaço que estava ali, né? A Lígia tá aí, cabeleireira, né?
Talvez muitos espaços que o empreendedor, o autônomo, um microempresário aluga um espaço, talvez não está alugando mais por conta da pandemia, que os clientes não foram mais. Então, querendo ou não, se a gente não aprender a investir pelo menos 10% logo de imediato, quando a gente recebe o nosso rendimento, o nosso salário, a gente pode ter sérios problemas no futuro. Eu falo sérios problemas mesmo, que pode afetar o emocional, tá? Que pode afetar o teu lado espiritual, que pode afetar o teu lado conjugal, tá? Isso é muito sério, porque as pessoas acham que dinheiro não é importante. Dinheiro é muito importante. Não é tudo, mas é importante. Mas veja bem, se dinheiro, se você não souber trabalhar com ele, se você não tiver inteligência financeira para multiplicar o que Deus tem colocado na tua mão, você vai passar por sérios problemas. E a palavra em Oséias 6,4 é muito clara. O meu povo padece por falta de conhecimento. Essa é a grande verdade. Por falta de conhecer novas técnicas, ferramentas, de conhecer novos conhecimentos para que realmente você possa não ter o resultado do mês passado, do ano passado, mas que você possa superar esse ano de 2021, esse mês de janeiro, para que você possa escrever uma história da tua vida, da tua família, diferente do ano passado, do ano retrasado. Então, quando a gente fala, sai do lado do gastador, que aqui, infelizmente, nós temos praticamente 96% das pessoas, 96% das pessoas, é isso aqui, ó. Quando pega dinheiro na mão, já quer gastar. Primeira coisa, é gastar. Quer comprar o sapato que tanto deseja, já quer comer 3 vezes por semana. Não tem como fugir, essa é a grande verdade. Tá? Não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Não estou dizendo isso. Você tem que sim viver, você tem que trabalhar e você ganha dinheiro para isso. Mas tudo com moderação. E a primeira coisa que eu quero passar para você é: invista primeiro. Você tem que aprender a investir. Se você não conseguir investir, se você não souber investir, você vai ter que buscar ajuda. Não tem como, tá? Porque se até então, até hoje, você não conseguiu investir o teu dinheiro, não multiplicou ele, que é uma obrigação, tá? Uma obrigação. Quando Deus falou para Noé: frutificai e multiplicai a terra, fecundai a terra. Falou para Adão e depois falou para Noé. Não tem como. Nós temos que multiplicar. Tudo que Deus colocar na nossa mão, nós temos que multiplicar. Nós temos que multiplicar isso. Não tem como. Então, se Deus está permitindo que dinheiro entre para você, nós temos que realmente entender que ou você toma uma atitude agora, nesse início de ano, para ter um resultado diferente, ou você vai continuar tendo os mesmos resultados. Voltando lá quando eu trabalhava de empregado, na época, 10 anos atrás, 11 anos atrás, em 2009. Então eu ganhava R$400, certo? E eu era o gastador, dentro dessa faixa aqui de 96%. 96%. E o que acontece? Eu fui virar a chave, tá? E aí eu quero que você anote isso, tá? Por favor, anote, papel e caneta. Eu fui começar a entender como o dinheiro funciona, o porquê que realmente a gente gasta muito mais pelo desejo do que a necessidade, a gente gasta muito mais pela emoção do que a razão, lendo livros, tá? Primeira coisa que me fez ter uma mente abundante é ler livros, tá? Leitura de livros, principalmente livros sobre finanças. Ian, eu odeio números, então eu sinto te dizer que você não vai ter uma vida bem-sucedida. Você pode até ter sim uma vida bem-sucedida, mas quem vai administrar vai ser por causa do seu esposo ou vai ser por causa de um consultor ou um coach financeiro. Fora isso, você não consegue, não tem como, tá? Então, primeira coisa que eu entendi que fez eu realmente ter uma mentalidade abundante foi ler livros, tá? Ler livros, tá? Os Segredos da Mente Milionária, tá? Dinheiro, tá aqui, ó. Tem alguns aqui ainda, ó. Dinheiro é Emocional, tá? Do Tiago Brunet, tá? Segredos da Mente Milionária, um livro top, maravilhoso, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Tá? Se tá fazendo sentido, vamos dar uma pausa aqui. Clica no aviãozinho aí abaixo, clica no aviãozinho e compartilha com seus amigos. Vamos trazer mais pessoas aqui para que realmente possa ter uma mentalidade mais abundante, tá? Não fique só com você. Transborde,
isso para as pessoas, tá? Porque querendo ou não, a gente vive num mundo de transbordo. Quanto mais eu transbordo, mais eu compartilho, mais eu ganho com isso. O que a palavra fala? A palavra de Deus? É melhor você dar do que receber. Então, clica aí no avião, tá? Compartilha com mais amigos para que realmente eles possam conhecer o nosso trabalho também, tá? Compartilha aí com mais amigos para que eles possam estar nessa live junto com a gente. Então, como eu estava falando, o primeiro passo é leitura de livro. Primeira coisa, tá? Isso aqui é alguns que a gente tem. Então, nós temos que ler livro. Ian, eu odeio ler, tá? Eu tenho uma estratégia que eu comecei a aplicar, tá? Parei e quero continuar de novo, voltar, na verdade, de novo, essa estratégia que é fundamental e vai te ajudar muito, tá? Para que você possa ler um livro, pelo menos um livro por mês, a cada mês, tá? Se você quer saber, clica no coraçãozinho aí para que eu possa saber. Clica no coraçãozinho aí, deixa eu ver coraçãozinho subindo, para que eu possa saber se você quer saber essa estratégia de como você lê rápido um livro desse aqui, ó, tá? Nós estamos falando um livro de, tá aqui, ó, um livro de 143 páginas. 143 páginas. Tá? Um livro poderosíssimo, tá? Que vale muito a pena. Então é o seguinte, presta atenção, tenho certeza que vai te ajudar, tá? Primeira coisa, lê livro. Você vai ler livro e se você achar que é muito, o que você vai fazer? É isso aí, quero ver coraçãozinho, vamos lá, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, 143 páginas desse livro. 143 páginas. É muito simples. Se você quiser ler esse livro em apenas 30 dias, você vai pegar 143 e vai dividir por 30 dias. Tá? Você vai dividir por 30 dias. Então, ou seja, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui a calculadora, 143, vamos lá, dividido por 30 dias, para você ler esse livro em 30 dias. Ó, você vai ler 4,76, 5 páginas por dia. Você acha que é possível? Ler 5 páginas dessa por dia. Por dia. Nós estamos falando 5 páginas. É muito simples, gente. Tá? E aí, eu quero ler uma semana esse livro. Beleza. Então você vai pegar 143 páginas dividido por 7 dias, uma semana. Você vai ter que ler 20,42, 21 páginas, tá? 20 a 21 páginas por dia. Gente, se você parar meia hora para ler um livro, tá? Ler um livro antes de dormir, meia hora, você consegue ler um livro desse. Meia hora. Tá? Então, e vai te ajudar muito, tá? Abrir tua visão. Só para você ter uma ideia, o Segredos da Mente Milionária aqui fala: aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando hábitos. Os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Você quer ser bem-sucedido? Então tá aqui, ó. Tá? É um livro top, é um livro que vale a pena a gente ter, tá? Show! Então, primeira coisa que eu entendi, tá? Para que realmente eu pudesse ter uma mentalidade abundante é, sim, ter um hábito da leitura, tá? E livros principalmente de finanças, tá? Claro, você pode ler livros sobre diversos temas, tá? Como fazer amigos, tá? Influenciar pessoas. Tem vários livros aí que são top de linha, que vai te ajudar muito, tá? Para que você possa ter um resultado significativo na tua vida. Beleza? Outro passo que eu acredito que... Eu vou até anotando aqui. Vamos lá. Outro passo que eu acredito que você possa fazer também... Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar aqui. Primeiro, ler livros. Tá? Outro passo que eu acredito que você pode fazer, que na minha opinião vale muito a pena, para que você possa realmente ter uma mentalidade abundante, e eu falo de prova viva, tá? Só para vocês terem uma ideia, não é para me gabar, não é nada disso, é para a glória de Deus, tá? É para que realmente o nome de Jesus seja glorificado. Eu ganhava R$ 400, né? 10 anos atrás. E eu lembro até hoje, eu vou contar aqui, mas eu lembro até hoje que o meu chefe, né, ganhava R$ 2.000, R$ 1.800, R$ 2.000 na época, tá?
Na época era um bom dinheiro, era um bom salário. Só que detalhe, de lá para cá eu saí de lá, fiquei 3 anos só na empresa, enfim, e fui galgando vários níveis, né? Fiz multinível, aprendi muito com multinível, tá? Vou contar um pouquinho sobre isso. E o que que acontece? Esse meu antigo chefe lá, ele continua na empresa até hoje. Ele continua ganhando a mesma coisa até hoje. Você acredita nisso? Eu não tenho nada contra, mas não era o que eu queria para mim. Não era o que eu queria. Porque quando eu vi o contra-cheque dele pela primeira vez, eu desanimei. Eu falei, caramba, ele já tinha 10 a 15 anos na empresa. E tá ganhando tudo isso. E aí eu pensei, se eu ficar 10, 15 anos na empresa, eu vou estar ganhando isso. E não é isso que eu quero. Eu quero ter liberdade de tempo, eu quero ter liberdade geográfica, eu quero poder colocar o dinheiro para render para mim, render juros para mim, para que eu possa realmente aproveitar o melhor dessa terra, para que eu possa aproveitar o melhor dessa vida, tá? Então, saí de lá, né? E o que acontece? Comecei a ler livros, e uma coisa que eu fiz na época, né, com 18 para 19 anos, e me ajudou muito, muito, muito mesmo, é participar de uma empresa de marketing de rede, ou seja, marketing multinível, tá? Não sei se você conhece, mas marketing de rede é uma empresa de associação. Você se associa a pessoas, tá? Relacionamento, tá? Marketing é relacionamento. Marketing de rede você vai formando rede, tá? Multinível, né? Que você vai galgando níveis dentro dessa empresa, com indicações e vendas dos serviços ou produto, tá? No nosso caso, a empresa era de serviços, tá? E uma coisa que eu nunca vou esquecer e que eu aprendi muito, ganhei dinheiro na empresa, enfim, hoje não faço parte dela mais, mas uma empresa que eu nunca vou esquecer é de treinamentos, tá? Então, o segundo passo, a segunda coisa que eu acredito que você possa colocar na sua vida aí em prática, para que você possa ter uma vida abundante, tá? Uma mentalidade, tá? Abundante é participar de treinamentos. Ian, mas qual tipo de treinamento? Todo tipo de treinamento que você acredita que vá agregar na tua vida profissional e pessoal, tá? Então, tá aqui, ó, tá? Ler livros, participar de treinamentos. Por quê, gente? Porque se a gente não buscar evolução, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados, tá? Eu sempre falo isso, tá? O Ian de 5 anos atrás é totalmente diferente de hoje, tá? Lado emocional, lado espiritual, lado conjugal, aprendi muito com a minha esposa, aprendo até hoje, tá? Então, querendo ou não, agradeço a Deus. E lado financeiro também, né? Como eu disse, ganhava R$ 400, hoje a gente ganha muito mais do que isso, 10 vezes esse valor, muito mais, né? Do que isso. E querendo ou não, 10, 20 vezes, né? Então, querendo ou não, isso só demonstra que a gente está no caminho certo, que a gente está buscando realmente evoluir, tá? E claro, a pressa, a velocidade, quem coloca é você, tá? Então, se você quer ler um livro em 30 dias, é possível. Eu acabei de falar para você. Você pode ler 5 páginas, tá? De um livro de 143 páginas, tá? Você quer ler mais rápido, em uma semana, ler um livro a cada semana? Esse, por exemplo, de 143 páginas, você pode ler ele em 20 páginas por dia, tá? Em uma semana você termina esse livro. Então, querendo ou não, tá? É uma coisa que realmente vai fazer toda a diferença, tá? Vamos lá. Clica aí no aviãozinho, vamos dar uma paradinha aqui de novo. Clica no aviãozinho aí, compartilha, gente. Compartilha com mais pessoas, transborde na vida de mais pessoas, tá? Para que realmente Deus possa transbordar na sua vida também, tá? E te abençoar. Eu tô te passando isso, esse conteúdo gratuito aqui, tá? Para o que você possa fazer. Talvez você até sabia o que fazer, mas não estava fazendo. E eu tô te dando uma chacoalhada aí para que você possa tomar atitude e a partir de hoje você fazer isso, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, beleza? Então, compartilhe, tá? Clica no coraçãozinho aí, vai clicando em bastante coraçãozinho para que a gente possa entender que eu possa entender que eu estou passando um conteúdo, tá? Que realmente está agradando vocês, que realmente está agregando valor para vocês, tá bom? Então compartilha aí.
Vamos lá, continuando. Então, primeira coisa, tá? Para você sair do patamar de gastador, onde 96% das pessoas estão, e ir para o lado do investidor, tá? Além de ler livros, além de participar de treinamentos, uma coisa que é óbvia, mas muita gente trava, tá? Muita gente trava por diversos fatores, tá? É você entrar em ação. Você tem que entrar em ação, tá? Porque assim, ó, se você não entrar em ação, vou até colocar aqui, entrar em ação. Parece algo até besta, infantil, mas é muito sério isso. Por quê? Se você não entrar em ação, colocando em prática o que eu ensino, o que você já aprendeu na sua vida, você não vai ter o resultado que você espera, tá? E você não vai saber se funciona ou não para a tua vida, tá? Então é fundamental que você possa colocar em prática. Ah, vou ver se eu dou conta de ler um livro em uma semana. Beleza, começa lá. Primeiro dia, leu 20 páginas. Nossa, meu Deus do céu, cara, foi difícil. Foi difícil, eu sei. Eu sei porque você não estava acostumado. Tá? No segundo, já ficou um pouco melhor. Tá? Ian, passou uma semana, não conseguiu ler o livro, faltou 10 páginas, 20 páginas. Não tem problema. Mas olha só, você não estava lendo nenhum livro. E você já leu ele quase todo em uma semana. Tá? Então só tem um jeito de saber se você vai ter um resultado. É fazendo. Tá? É executando. Tá? Você pode ter certeza, a grande maioria das pessoas, tá? A grande maioria, mais de 80% das pessoas não entra em ação, fica paralisada por causa de medo, tá? Por causa do que as pessoas vão pensar, tá? O medo de errar, tá? O medo de não dar certo, tá? Então, querendo ou não, o que eu estou passando para vocês aqui é o quê? É praticamente nada, você não vai gastar nada com isso, tá? Às vezes você tem um livro parado, tá empoeirado, tá? Se você não tem um livro, começa a ler a Bíblia. Começa a ler a Bíblia, tá? É o maior livro de todos, é o melhor livro que existe sobre sabedoria para você prosperar, para você ter uma mentalidade abundante. Sabia disso? Como eu sei disso? Provérbios, tá? Provérbios. Se você ler um provérbios por dia, você vai entender o que eu estou falando. Tá? Então tenha pelo menos o hábito de ler a palavra, a Bíblia, pelo menos uma vez por dia. Tá? Lê um versículo, tá? Um provérbio. Por quê? Porque você já vai estar mudando os seus hábitos. Quando você muda os seus hábitos, você automaticamente altera o quê? Os seus comportamentos, as suas ações e os seus resultados. É como eu falei, como a gente quer e busca uma mentalidade abundante, tudo começa no quê? No pensamento. O pensamento, ele se torna o quê? Um conhecimento, tá? O conhecimento, ele se torna o quê? Uma ação, uma prática, um comportamento. E esse comportamento vai gerar um resultado que você quer. É isso que vai fazer a diferença. Então, se você, por exemplo, não tem uma equipe dentro da tua empresa como você gostaria, por que será? Você já parou para se perguntar? Se você não tem uma equipe como gostaria, será que é porque você pensa que nunca vai dar certo? Que mão de obra qualificada não funciona, que o negócio só funciona com o dono em cima, olhando 24 horas o negócio, tá? Você acredita que você não precisa ter gerente, tá? Isso é crença limitante, tá? E se você não mudar a sua mentalidade, você nunca vai ter uma mentalidade abundante. Qual é a diferença da sua empresa, ou do teu negócio, das suas finanças, para alguém que tem um negócio milionário? Nenhuma. A diferença é que a mentalidade dele está condicionada para a abundância. Enquanto você está pensando pequeno, que mão de obra qualificada dá trabalho, tá? E possivelmente dá trabalho porque você nunca treinou sua equipe, tá? Não faz uma reunião com frequência, tá? Não tem metas claras, objetivas, um plano de ação com a tua equipe, com certeza as suas ações não vai surtir o resultado que você espera. E aí você acredita que isso é verdade. Tá? Você acredita que isso é verdade. Quantos empresários eu já atendi até hoje e atendo, tá? Que dizem para mim, Ian, o meu maior desafio aqui dentro do negócio da empresa é funcionário. O meu maior desafio aqui dentro, Ian, dentro da minha empresa é mão de obra qualificada. Ian, é complicado.
Ó, aqui em Rondonópolis, aqui na cidade, é complicado. Mas a pergunta é, será que você já leu um livro sobre como se relacionar melhor com as pessoas? Responde aí pra mim. Será que você já leu pelo menos um livro para saber se relacionar melhor com as pessoas? Será que você já leu um livro, pelo menos, para saber controlar suas emoções? Porque tem patrão, tem líderes que, meu Deus, se deixarem, acaba com tudo. Acabam com tudo, tá? E aí a gente começa a perceber os frutos. Se os frutos não estão sendo bons, peraí, qual que está sendo a plantação? Tá? Você está plantando o que para a tua mente? Você está lendo livros? Você está participando de treinamentos? Será que você está participando? Quantos livros você leu no último ano? Quantos treinamentos você participou no último ano? Você já parou para pensar? Então, querendo ou não, pessoal, isso vai fazer toda a diferença, tá? Outra coisa, né, como eu estava falando, entrar em ação. Nós temos que entrar em ação, tá? Se a gente não entrar em ação, a gente não tem o resultado que a gente deseja, tá? E claro, uma coisa que para mim faz toda a diferença, tá? E eu sempre falei isso, que vai te ajudar a ter uma mentalidade abundante. Isso é fato, tá? É fato. Você pode ter certeza, tá? E eu vou te provar que é fato isso. Você não tem uma mentalidade abundante em todas as áreas, principalmente o financeiro, porque as pessoas que você anda ao seu redor não têm a mentalidade de abundância. Não pensa grande. Você quer ver uma coisa? Vou te dar um exemplo, tá? Quando eu trabalhava, na época, no meu primeiro emprego, eu trabalhei em poucos lugares, três lugares eu acho, no máximo, 3, 4 lugares, acho no máximo. E no meu primeiro emprego, quando eu trabalhava e quando eu participava de multinível, eu lia livros, participava de treinamento, eu entendi que se eu não tivesse mais de uma fonte de renda, eu ia passar por sérios problemas financeiros na minha vida. Porque, primeiro, a gente nunca aprendeu educação financeira na escola. A gente nunca buscou aprender sobre educação financeira, inteligência emocional, inteligência financeira e investimentos. E muitas das vezes você acha que está bem no teu negócio, nas suas finanças. Mas com certeza você não tem nem reserva de caixa, não tem dinheiro aplicado. Com certeza. E o que acontece? Quando eu li esse livro, Os Segredos da Mente Milionária, esse livro aqui, na época, quando eu li esse livro, me abriu a mente. Eu falei, caramba, sabe aquele estalo assim? Quando vira a chave? Eu preciso ter mais de uma fonte de renda, porque senão eu vou passar por sérios problemas financeiros, tá? E o que eu comecei a buscar? Eu comecei a buscar alternativas de fonte de renda para que eu pudesse melhorar o meu padrão de vida, minha qualidade de vida. Mas entenda, tá? Tem uma armadilha aí na renda extra, tá? Em buscar uma segunda fonte de renda. Quando a gente fala buscar uma segunda fonte de renda, não é simplesmente para você gastar mais. Não é. Não é, tá? Quando a gente fala de você ganhar mais, você tem uma segunda, terceira fonte de renda, de repente dentro do teu negócio, tá? Você não viu ainda a possibilidade de ganhar mais ainda dentro do teu negócio, tá? E com certeza é possível. Quando você começa a ganhar essa segunda fonte de renda, é natural você querer gastar mais, tá? Querer trocar o carro ou querer trocar a casa ou fazer uma reforma na casa. Porque até então, aquela primeira renda principal não estava dando para você fazer isso. Tá? Então, outro passo que eu acredito que você possa fazer é buscar alternativas de renda. Por quê? Veja bem, quando você busca alternativa de renda, tá? Aqui, ó. Vamos lá. Quando você busca outras fontes de renda, você já está saindo da tua zona de conforto. E quando você sai da tua zona de conforto, você está dizendo para você mesmo, eu estou disposto a ter uma segunda fonte de renda, custe o que custar. Só que não é simplesmente ter uma segunda fonte de renda, entenda isso.
não é ter simplesmente uma segunda fonte de renda. Essa segunda fonte de renda, ela vai proporcionar uma liberdade, tá? E até mesmo uma independência lá na frente, tá? Porque se eu te perguntar agora o que é independência financeira, possivelmente você não sabe me responder. Possivelmente. Possivelmente. Nós temos três pilares, tá? Segurança financeira, independência financeira e liberdade financeira, tá? A segurança financeira, mais de 90% das pessoas buscam essa segurança e a maioria passa dificuldade para manter essa segurança financeira. Você sabe o que é segurança financeira? É você, com o que você ganha, manter todas as suas contas pagas do mês. Manter todas as suas contas pagas do mês. Segurança financeira imediata. O segundo pilar hoje, tá? Das finanças, da ciência da riqueza, é o quê? É a independência financeira, que possivelmente, se eu fosse você, compartilha aí, chama outras pessoas para que possa aprender isso, tá? Compartilhe com mais pessoas, vou até compartilhar aqui, para que possa aprender com mais pessoas, tá? Então, quando a gente fala de independência financeira, que é o segundo pilar da ciência da riqueza, a gente está falando de você ter um dinheiro aplicado, você ter um dinheiro que não é sua renda principal do teu trabalho, mas ter um dinheiro aplicado, um capital, que o rendimento desse capital seja suficiente para pagar todas as suas contas da segurança financeira. Vou fazer para você aqui, ó, tá? Aqui, ó. Capital suas despesas, tá? Então, ou seja, o que é independência financeira? É você ter um capital hoje aplicado, que esse capital aplicado, esse investimento, imóvel, investimento na bolsa, qualquer ativo, tá? Qualquer investimento, os juros dele, o aluguel, o rendimento, seja suficiente para pagar todas as suas despesas mensais. Quando você consegue arcar com isso, isso se chama independência financeira. Independência financeira. Independência financeira. Aí você deve estar pensando, Ian, eu não tenho isso. Você vê como que é importante? Como que é importante você ler livros, como que é importante você participar de treinamentos, tá? A grande maioria das pessoas, mais de 90% das pessoas, não consegue nem ter a segurança financeira, que é se manter. Essa é a grande verdade. Tá? Eu já passei por isso, posso dizer. Tá? E o que acontece? Essa independência financeira, a grande maioria das pessoas buscam, mas não sabe nem como é. Nem como ter ela, como conquistar ela. Essa é a grande verdade. Outra grande verdade, terceiro pilar da ciência da riqueza, liberdade financeira. Ou seja, é você chegar num momento da tua vida, tá? Que pode acontecer, tudo é possível, só que você tem que suar muito a camisa agora, você tem que fazer acontecer para que você possa realmente ter esse resultado, tá? A liberdade financeira é que quando você chega num patamar, você chega no nível que dinheiro não vai ser mais problema para você. Ou seja, o dinheiro ele vai ser a solução. Na verdade, ele sempre foi a solução. Ele nunca foi problema. O problema é você, que causa dívidas. Tá? Essa é a grande verdade. Então, a liberdade financeira é o quê? É você chegar num nível da sua vida financeira onde que, independente de quanto que está entrando, tá? Paga suas contas, sobra, você pode viajar hoje, você pode viajar mês que vem, você pode viajar para onde você quiser. Tá? E você não se preocupa mais com o tempo, com a liberdade geográfica, tá?
Claro que agora, na pandemia, ainda que está voltando muitas coisas, né, não pode se viajar muito, né? Mas a liberdade financeira é isso. E infelizmente, tá? Hoje, infelizmente, 1%, 1% da população mundial, 1% da população mundial tem acesso, escute bem, tem acesso a 96% de todo o dinheiro ganho no planeta, tá? Eu estou falando de grandes organizações, grandes famílias, grandes empresas, tá? Grandes empresas, que talvez você nunca ouviu falar. Então, querendo ou não, liberdade financeira, é impossível. Não, não é impossível. Com o digital não é impossível. Você pode sim, consegue sim alcançar. Claro, tem obstáculos. Você tem que saber qual obstáculo, como superar esses obstáculos. Você tem que saber como ultrapassar esses obstáculos, ultrapassar os seus limites, para que você possa sim ter um resultado muito maior na tua vida, tá? Então, para que você possa ter uma mentalidade abundante, resumindo, ler livros, você tem que ler livros, não tem como, tá? Não tem como você querer ter uma mentalidade abundante, um resultado financeiro abundante na tua vida sem ler livros. Não tem como. Porque quando você lê livro, você está lendo para você mesmo. Você está lendo para você mesmo. Tá? Essa é a grande verdade. Você aprende muito, tá? Com a leitura. Você começa a colocar em prática aquilo que até então você não sabia, tá? Ou sabia e não sabia como executar ela. Essa é a verdade. Segundo, participando de treinamentos, de cursos, de eventos, tá? Por exemplo, dia 18, 19 e 20 de janeiro, tá? De janeiro agora, vai ter o nosso desafio, tá? O nosso desafio Administrando com Inteligência, tá? Se você não se inscreveu, corre no link da bio, é o meu link no meu perfil do Instagram, tem um link, tá? Você vai lá, se inscreva, clica lá e se inscreva para você participar, é gratuito, online, dia 18, 19 e 20 de janeiro, tá? A gente vai tá montando junto com você, tá? Um plano de ação para que você possa realmente dominar suas finanças, tá? Dominar suas finanças 100% com inteligência. Você saber gastar o teu dinheiro com inteligência, tá? Você vai aprender tudo sobre cartão de crédito. Tudo que eu sei eu vou estar compartilhando lá nesse desafio, tá? Outra coisa que você vai aprender também lá no desafio, aprender a como criar reserva de caixa. Como que você possa criar uma reserva de caixa mesmo se você ganhe um salário mínimo. E aí, é possível? É possível. É possível, tá? Quando você muda a tua mentalidade para uma mentalidade abundante, tá? Você consegue sim criar uma fonte de reserva, tá? Então, fonte de reserva, tá? Uma reserva de emergência, vai aprender a lidar com cartão de crédito, vai aprender como sair das dívidas, tem um passo a passo para você sair das dívidas, tá? Então é muito interessante, tá? Aproveita lá no link da bio, tá? Jean tá aí também, Vidraçaria Pantanal. Então no link da bio, tá? Lá no Instagram, no link do perfil, clica lá, se inscreva nesse desafio, tá? Eu tenho certeza que vai ser muito top, vai te ajudar muito, tá? Primeiro, que você não vai ter custo nenhum. Na verdade, o teu investimento que você vai fazer é suor, lágrima e tempo, para que você possa realmente estar lá junto, presente comigo. E claro, você pode ter certeza que vai ter tarefa. Você pode ter certeza, tá? Para que você possa ter resultado, tá? Porque se não tiver tarefa, não tem resultado. É o terceiro pilar que eu falei aqui, tá? Depois de participar de treinamento, você tem que entrar em ação. Você tem que entrar em ação, tá? Então, ler livros, participar de treinamento, entrar em ação, buscar alternativa de renda, tá? Outro pilar para a gente fechar, que eu acredito que é fundamental, não tem jeito, você tem que ter isso, tá? Que para mim é fundamental, é você se conectar com outras pessoas. Ian, não entendi. Vamos lá. Tá aqui, ó. Tá? Se conectar com outras pessoas, tá? Por quê?
Quando você se conecta com outras pessoas, principalmente pessoas que já têm o resultado que você está buscando, automaticamente você aprende alguma coisa com ela, tá? Quando você estiver num lugar, num ambiente, num treinamento, por exemplo, e estiver reunido com algumas pessoas, você tem que estar nessa mesa onde todo mundo tem mais conteúdo do que você. Você tem que ser o burro da mesa, ou seja, você tem que ser o que menos sabe da mesa. Porque quanto mais você absorver, mais você vai aprender e colocar em prática. Porque se você tiver muito conhecimento para passar ali ao redor da mesa para aqueles colegas, o que você vai estar aprendendo? Não faz sentido? Só para você ter uma ideia como esse conectar com pessoas faz todo sentido e toda a diferença, tá? Querendo ou não, os resultados que você tem na sua vida, representa 85% de quem que você conecta, tá? Os resultados que você tem na sua vida depende de 85% dos resultados com quem você se conecta. Isso é fato, tá? Por quê? Porque querendo ou não, a gente faz negócio não é com computador. A gente faz negócios com pessoas, tá? A gente está vivendo, infelizmente, num momento, numa fase onde as pessoas estão valorizando muito mais as coisas, tá? O celular, o carro, tá? Do que as pessoas. Então, quando você se conecta com outras pessoas, vou te dar um exemplo. Hoje mesmo, tá? Eu tenho alguns negócios e um deles é a imobiliária e eu fui em outra parceira nossa, né, para pegar uma chave lá e quando eu cheguei lá, encontrei um amigo, um irmão de igreja, que eu conheci ele no primeiro ano de igreja, em 2012 eu conheci ele. Né? Então assim, a gente bateu um papo, trocou ideia, peguei o cartão dele, passei o meu cartão para ele. Então assim, a gente já se conectou. Né? A gente já aprendeu alguma coisa ali, conversando. A gente já vai marcar um café para conversar também no escritório. Então, querendo ou não, você tem que se conectar com pessoas, não tem como. E quanto mais pessoas você se conecta, maiores as chances de você ter resultado na sua vida. Muito maiores, tá? E aí você sai do lado do gastador, tá? Que só pensa em gastar e vai pro lado do investidor, ou seja, o lado que pensa em investir primeiro, o lado que busca alternativa para multiplicar primeiro, tá? Então é isso que vai fazer a diferença. Beleza? Fez sentido tudo isso que eu falei para vocês, pessoal? Fala para mim aí se fez sentido. Clica no coraçãozinho aí, tá? Deixa eu ver o coraçãozinho para que realmente eu possa saber se fez sentido, para que a gente possa encerrar essa live aqui já. Vamos lá? Fez sentido? Vamos lá? Clica aí para nós do coraçãozinho. Aí, ó, maravilha. Olha só, eu quero passar para vocês aqui rapidinho, bem rápido, antes da gente ir, o nosso cronograma, nossa agenda de lives, tá? Então, o cronograma de lives. Então, hoje nós começamos aí, né, esse programa de lives. Deixa eu ver amanhã aqui. Deixa eu ver. Peraí. Não tá aparecendo aqui. Peraí, só um pouquinho que a gente já... Vamos lá, voltamos aqui. Olha só, então, hoje nós começamos falando aí sobre mentalidade abundante, tá? E agradeço mesmo de coração que Deus possa te abençoar poderosamente nesse ano de 2021. E eu quero dizer que amanhã, às 11 horas, horário de Brasília, tá? 11 horas, horário de Brasília, a gente vai estar conectado aí falando sobre atitudes vencedoras, tá? Então, amanhã, às 11 horas, horário de Brasília, 10 horas aqui no Mato Grosso, a gente vai estar falando aqui no Instagram sobre atitude vencedora, beleza? E você é meu convidado, tá? Convide alguém também para que faça parte dessa live amanhã. Compartilhe essa live aí para que esse amigo possa já saber de tudo que a gente passou aqui, né? Todos os detalhes, todas as informações. E eu te vejo amanhã às 11 horas, horário de Brasília, para que juntos a gente possa aprender um pouco mais. Beleza? Então, fique por aqui. Deus abençoa. Um forte abraço e nos vemos amanhã, viu? Um abraço. Tchau, tchau.